Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. O podcast que traz histórias reais de pessoas que superaram desafios e conquistaram grandes feitos. Aqui você encontra inspiração para crescer de forma pessoal, profissional e financeiramente. Oi, gente, eu sou a Sabrina Baez e estou aqui hoje e toda semana trazendo um convidado especial para a gente contar os bastidores da história dessa pessoa, porque a gente acredita que assim você pode ter um insight para dar um próximo passo aí na sua vida também. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e é o seguinte, vem comigo, ó, se você é empreendedor, profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um novo rumo para sua vida, você está no lugar certo, esse podcast é para você. A gente aqui vai explorar erros, acertos, aprendizados dos nossos convidados. Então, se você não tá de papel e caneta, já tá errado, tá tudo errado. Pega papel e caneta, porque hoje tem muito insight com o nosso convidado aqui. Legal. Então, o nosso convidado de hoje faz da cozinha uma arte, da fusão uma identidade e da gastronomia um instrumento de inclusão e transformação. Nascido aqui no Mato Grosso do Sul, é um dos maiores representantes da cozinha Nikkei no Brasil. A mistura elegante e criativa entre os sabores do Japão e do Peru. Ele não apenas domina essa arte, ele a levou para o mundo, sendo reconhecido com o Prêmio Miradas, no Peru, e homenageado como embaixador da gastronomia peruana no Brasil. À frente de restaurantes como Che Rejala, Dom Guará, Le Verger e Biofood, ele é um dos nomes fortes no cenário nacional e internacional da alta gastronomia. Mas o seu tempero especial vai além da técnica, é o propósito. Criador do projeto Cromossomo do Amor, ele ensina jovens com síndrome de Down a ganharem autonomia na cozinha, provando que inclusão e afeto também podem ser ingredientes de uma receita de sucesso. Hoje ele vem aqui no NovoCast para contar os bastidores dessa alta gastronomia, as dores, as delícias de empreender no setor, os sabores que unem culturas e as histórias que só quem já cozinhou com o coração pode contar. E ele é muito coração, vocês vão ver. Se prepara aí para um episódio cheio de sabor, emoção e inspiração. Seja muito bem-vindo ao NovoCast, chefe Edu Rejala. Bom dia, valeu galera, obrigado, viu? É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Legal. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Como que começou a sua relação com a gastronomia? Você sempre quis ser chefe? Você, quando era pequenininho, já brincava com isso? Meu irmão, isso já tem... E olha, bom, já vamos começar com muita ironia, então, no destino, viu? Porque eu fui criado ali em Corumbá, eu nasci em Corumbá e fui criado no hotel com a minha avó, né? E eu tenho o nome do meu avô, meu primeiro nome é Haroldo, né? Então é Haroldo Eduardo. E aí, imagina, né? Com o nome do avô, né? O meu pai é de Assunção e a minha avó é uma mistura de paraguaia com argentina. Então, o genro favorito era o meu pai, porque ele era paraguaio, né? E aí, então, assim, o netinho favorito, com o nome do vô, criado no hotel. Cara, eu não comia carne moída, mortadela. Eu não comia. Cara, feijão era só o caldinho. Ai, Cândida. Criado com vó. Cândida, faz lá o feijão do meu netinho, vinha coado. A panqueca era só a massa. Eu adorava a massa de panqueca, mas só a massa, né? Eu não comia carne. E aí foi assim, cara. Filé mignon, só queria comer filé, né? E a gente, cara, não tinha nenhuma condição de comer filé, ia todo enjoado, né? E aí cresci assim, né? E aí... depois, aí sim, eu acabei indo para Lisboa, né, para Portugal, numa mudança assim, completamente de vida. Isso em 2008, início de 2008. E aí foi lá que eu me encontrei com a gastronomia, né? E até uma situação que uma pessoa, às vezes, uma amiga minha mandou uma mensagem assim, acho que no Facebook. Será que se eu contar pra todo mundo que esse chefe aí não comia quase nada, né? Vou acreditar. E você se lembra do primeiro prato que você preparou e pensou, puxa, é isso que eu queria fazer pro resto da vida, pra minha vida? Ou não? Então, em relação ao profissional, porque existe o prato favorito que eu gosto de comer, mas assim, em relação profissional, sim, Sabrina, foi acontecendo, né? Porque foi uma imigração para Portugal, imigrante mesmo, né? Assim, né? Pô, peguei dinheiro emprestado para ir e tal. Lá, realmente passei, assim, falo que eu fui forjado mesmo lá, né? Querendo fazer a vida lá. Isso, mudar, né? Aqui eu trabalhava com parte de informática, né? Larguei a faculdade e tudo e fui para lá.
E lá que eu iniciei a parte de gastronomia, né? Então, iniciou ali eu como garçom, tá? Tem toda uma história, né? Então, eu tava como garçom numa pizzaria, e aí depois eu fui como garçom para um restaurante japonês, e aí lá teve a oportunidade, né? Para eu trabalhar como auxiliar de sushi man. E começou assim. Então, acabou que eu iniciando na cozinha como auxiliar de sushi man, né? Então, fazendo ali os preparos, ali arroz, né? Os temperos, os hots, ralando as coisas, né? Limpando o peixe. Começou assim. Que legal. Foi daí então que veio a paixão pela culinária Nikkei? Foi sendo garçom, sendo nos bastidores? Isso, começou lá em Lisboa mesmo, né? Então, a primeira situação minha foi... Porque eu cheguei lá, falei, bom, então não tinha nada a ver com gastronomia até então. Eu tinha 20 anos, né? 21 anos. E não passava pela sua cabeça isso? Então, eu falei, vou chegar lá, vou entrar no shopping, vou conseguir um emprego no primeira tarde, né? Sim. Tudo certo. Cheguei lá, entrei no shopping, coloquei uma roupinha legalzinha e tal. Cheguei lá, tem trabalho? Tem. Ah, eu quero. Você tem documento? Não, então não. Tem, não. Tem, não. Tem documento? Não. Tem trabalho? Tem documento? Não. Passaram quase 3 meses lá. Eu falei, bom, eu vou ter que voltar para o Brasil, né? Não tem como, né? Vou ter que voltar porque eu não tenho documento. Porque teve uma situação lá que foi... eles chamam de publicidade. Para você entregar panfleto. Só que chama publicidade, né? Uhum. E eu falei, bom, eu vou trabalhar com isso. Porque diz que não tem que ter documento nem nada. Só que foi uma manhã ali, né? Tudo bem, eu acho que tudo é digno de trabalho. Só que eu fiquei a manhã inteira ali entregando panfleto. E aí eu liguei ali na ocasião... pra minha namorada ali, e eu falei, olha, assim, que tinha ido comigo, né? Eu falei, olha, se for pra realmente ficar aqui nessa, de ficar entregando panfleto e tal, eu prefiro fazer o caminho de volta. Então, eu vou voltar. Aí ela falou assim, não, vem embora pra casa, tal, vem pra cá, vamos conversar aqui, ver. Aí eu comentei com um amigo meu, o Carlinhos, que é eletricista, e ele se deu bem lá, porque ele tem aquela, tipo, primeiro eletricista, o primeiro açougueiro, sabe? Essas pessoas de ponta na profissão, né? Qualificado ali, encontra bastante trabalho. Certo. E aí eu falei, Carlinhos, eu vou ter que voltar. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí ele conseguiu um trabalho com um amigo dele como auxiliar de eletricista para mim. Uhum. Então, eu fui conversar com esse português, o Pedro, e o Pedro falou, olha, eu tenho trabalho até setembro. Era tipo junho, assim, né? Uhum. Eu vou casar, mas eu tenho trabalho até lá, vamos trabalhar. E o Pedro fez o contrato para mim, social, me dando direito a INSS, essas coisas de lá. Então eu comecei a ficar regular, assim, pagar, né? Uhum. Quando você faz isso lá em Portugal, você consegue dar entrada no CEF, que é o Serviço de Estrangeiro de Fronteira, para protocolar a sua permanência no país. Então, você precisa começar a pagar o governo, né? Para você dar essa entrada. Então, foi através desse contrato aí do Pedro que eu dei entrada e aguardei. 1 ano depois saiu a minha residência, né? E aí foi o meu primeiro trabalho mesmo ali em Portugal, como auxiliar de eletricista, né? Foi muito bom, foi assim um grande aprendizado. Eu lembro que nós fizemos uma C&A, essas lojas, eu vi ela do zero, assim. Então todo mundo trabalhando ali, todos os prestadores de serviço. Foi uma experiência incrível. E então, depois eu saí do Pedro e aí eu fui trabalhar em uma pizzaria. Ali na Expo 98, incrível, a pizzaria Capriciosa. Então, a primeira formação que eu falo que eu tenho até dentro da gastronomia é como garçom. Adoro o serviço de mesa. Isso contribuiu, assim, muito, né? Com a minha jornada como empreendedor, como atendimento ao público, né? Me destaquei dentro desta área. Até falo que foi o dia que eu mais trabalhei na minha vida. Foi um Dia das Mães de, talvez, 2009. Assim, eles tinham feito uma rampa lá para inaugurar a rampa dessa pizzaria. Meu, não parava de chegar gente. Era muita gente. Até o Raul, que era tipo o gerente geral, chegou lá com a camiseta, com o filho dele com a camiseta da mesma cor e tal, e a esposa para almoçar, né, Dia das Mães. Ficou ela sozinha na mesa e eles tiveram que... E ele teve que trabalhar muito, ajudar muito. E aí dali, sim, então, passando em frente a um restaurante japonês, que da pizzaria até a minha casa, eu passava em frente desse restaurante, Sushi Time. E aí eu, então, fui lá e entrei, perguntei se estavam precisando, tal, né? Aí começou uma história aí.
Que doideira. Super incerto, Você né? viu o Edu, né? Super que louco, badalado. cara. Todo mundo quer o Edu e não sabe assim, o começo. depois que você criou todo esse processo já se tornando um chefe, teve algum momento que você chegou a duvidar que teria esse resultado? De viver de cozinha? né? Era possível viver de cozinha? Então, em Portugal, foi acontecendo todas as coisas, né? E era muito apertado a minha vida lá, né? Realmente eu era imigrante ali, ganhava um salário mínimo, pouco, né? Um pouquinho mais que um salário mínimo, mas o dinheiro que eu tinha só dava realmente para eu sobreviver ali. É engraçado essas histórias, né? As pessoas têm uma ideia de que vai pra lá, vai ficar rico, vai trabalhar, ganhar em euro. Eu acho que assim, que já existiu, sabe, Júnior, essa glória, assim, né, em relação às moedas, né, mas as coisas ficaram todas inflacionadas no mundo inteiro. Eu lembro que lá em Portugal a gente estava numa situação lá de onde o país estava entrando numa recessão econômica. Eu lembro até que eles estavam, no ano que eu voltei, eles estavam falando já de bloquear 13º das pessoas, tal, né, tava rolando um assunto assim, né, no setor público, né. Bom, e aí... Então, mas o que eu acho? Assim, o que eu... Acho não, né? Sei como é. Por que as pessoas prosperam fora? Porque lá existe o full-time e o part-time. Seja Portugal, Europa, seja Estados Unidos. Então, você trabalha ou um full-time de 8 horas, ou você trabalha um part-time de 4, de 6. Então, você pega aqui, eu trabalho com você 8 horas full-time, mais 6 horas no part-time dele. Trabalho 14 horas, ou trabalho 6 e 6, ou 4 e 8, sabe? 8 e 8 já não dá, né? Porque seriam 16 horas. Mas é assim que as pessoas prosperam, porque elas trabalham mais. Então, um trabalho serve para sobreviver, e o outro para você juntar e prosperar, para você comprar alguma coisa, tal. Então, é essa mentalidade de produção mesmo, um pouco diferente aqui do Brasil, que as pessoas querem trabalhar menos e que a lei também faz você trabalhar menos. Por exemplo, meu funcionário só pode fazer 2 horas extras por dia comigo, sendo pago, remunerado, um dolerite que vai dar 13º, férias. E ele não pode trabalhar mais, mas, por exemplo, ele quer trabalhar mais. Então, ele tem que trabalhar em outro lugar, fazer um freelance e tal, para poder ganhar mais. Então, assim, a lei aqui no Brasil, ela é para você realmente trabalhar aí até 9 horas e 20 por dia. E, inclusive, tem essa situação também das escalas que querem mudar e tudo mais, né? Então, isso é o que difere, né? Então, você diz, pô, a ideia das pessoas vão para lá e ganham tal. É porque elas têm 2 trabalhos. Sim. Né? Que legal. E eu fiz isso, fiz bastante isso lá. O Geraldo não fala, né? Eu fiquei por volta de uns 3 anos e pouquinho. 2008, 2011. Voltei em meados de 2011. Que legal. Foi isso mesmo. Edu, a gente vai ter a oportunidade de contar nos detalhes, mas fala pra gente, em que momento, em que prato você fez que você arrasou e que mudou a tua vida? Assim, qual foi a receita ou qual foi a área? Você teve, porque muitas pessoas, principalmente em profissões mais artísticas, por exemplo, que é a gastronomia, né? Artistas, eles têm um momento de catarse que fala assim, isso que eu quero fazer na minha vida. Ou algum prato, alguma coisa que fala assim, eu faço isso muito bem, né? Você teve esse momento? Pra gente. Rolou, né? Quando foi em Portugal, começou a... Realmente ali eu vi que Deus tinha, sim, me abençoado com essa profissão. Porque tem toda uma história ali, até um pouco espiritual ali, num momento que eu tive ali com Deus, assim. Quando eu passei nesse restaurante e eu levei lá o meu currículo, assim, cheguei lá para me apresentar, tinha uma moça, chamava Vanessa, uma garçonete, que ela falou assim, olha, volta aqui 6 horas para conversar com o Tomás, que era o diretor. E existia o Rui, que era o gerente, que era uma pessoa bem difícil, um português bem difícil. E o Tomás era um diretor português também do grupo. Eu voltei lá às 18 horas e o Tomás tinha saído para jantar, algo assim, né? Falou, olha, o Tomás vai voltar daqui uns 30 minutos. Você quer aguardar ele ou você quer voltar daqui a pouco? Falei, não, daqui a pouco eu volto. Aí eu comecei a andar na quadra, em volta, eu fui até o Vasco da Gama e voltei conversando com Deus, sabe? Falei, tipo, você sabe como que eu tô aqui. Tá difícil. Mas se não for da tua vontade, pode deixar como eu tô mesmo. Tipo, Nossa, eu quero trocar de trabalho. Na pizzaria tava legal ali, mas eu queria mais, né? Mas seja feita a tua vontade. Eu falei, cara,
desse jeito, sabe? Desse jeito eu falei, ó, e eu tava ferrado, gente, assim, ganhando pouco, né? Ganhando pouco. Então, assim, pô, as pessoas iam lá no outlet, iam nas coisas, compravam as coisas e eu ali mesmo, assim, contadinho, assim, né? Mesma comida todo dia, bem história de imigrante mesmo, assim. Né? Mesma comida e tal. E você vê como que fica, né? Hoje em dia, acho que já tem uns quase 3 meses que eu tô comendo no almoço, eu como a mesma comida, assim. Já vai ganhar músculo, né? Assim, né? Bem disciplinado. Mas como que a gente consegue realmente moldar a mente, né? Uhum. E aí eu voltei, tava o Tomás. Conversei com ele, ele me deu o trabalho de garçom. Então até era garçom também, porque eu era garçom na pizzaria. Então garçom no restaurante japonês. E lá, fui trabalhando e assim, me destaquei, foi legal. E aí esse gerente, que não era boa pessoa, cara, bem difícil esse português... Cara, até eu lembro uma vez que ele tava no escuro no estacionamento e eu dei um susto nele. O cara nem piscou, meu. Eu falei, esse cara é cabuloso. Esse cara é cabuloso. E ele era mesmo. Rui Vilela. Mas me ensinou muita coisa, porque ele era um bom executor ali, né? Ele realmente era fino, ele atendia muito bem as pessoas, ele tinha um posicionamento e tal, né? Ele me ensinou bastante coisa. Um exemplo de modelagem pra mim. Foi. O Rui executava, assim, né? Eu lembro até uma vez que eu falei pra ele, né, cara, você todo dia na gravata, ele falou, Edu, você acha que é fácil? Todo dia tem que passar uma camisa social, um sapato, tal, né? Não é fácil, a gente acha, pô, o cara tá bonitinho ali no terno, mas, né, deve dar um trabalho essa manutenção, né? E aí lá, uma vez ele falou uma coisa pra mim, aí que eu entendi que como que tinha Deus meus negócios. Porque eu tinha feito essa conversa, essa oração, de falar, pô, você sabe como eu tô, mas se não for da tua vontade, deixa como eu estou. Se esse trabalho não for da tua vontade. Eu entrei como garçom, então não tem nada a ver com cozinhar. Sim. E num determinado momento da história lá no Sushi Time, o Rui falou assim, isso meses depois. Eu não sei por que você tem esse horário especial e eu não sei por que você tem esse salário especial. Porque o Tomás não te conhecia, não te conhece de nenhum lugar, né? E aí, olha só, não sei por que eu recebi do Tomás naquela ocasião uma proposta boa de horário e de dinheiro. Fora do padrão do restaurante. Então aquilo ali serviu pra mim, foi bom. Então eu vejo como que Deus preparou aquilo, né? E aí tá, beleza, tô lá. E foi lá que eu tive a oportunidade de aprender o sushi. Então assim, além de eu ter entrado no horário melhor e com um salário melhor, que não era o padrão. Então eu soube disso pelo Rui sem querer. Foi lá que eu tive a oportunidade de aprender o sushi. Aí surgiu a oportunidade lá. E aí eu fui trabalhar e aí o Rui falou pra mim assim, mas espera aí, você não vai só fazer sushi. Você vai entrar mais cedo, fazer o sushi com a turma. Quando encher o salão, você vai pro salão fazer o seu salário e depois você volta e ajuda o pessoal. Cara, na ocasião, hoje eu peso 75 quilos. Eu tinha 21 anos, pesava 72, hoje eu tenho 40. Então, então eu era fortinho. Eu fiquei com 59 quilos. Caraca. De 72 para 59. Não namorava, não fazia nada, só trabalhava. Mas foi um preço que eu tive que pagar, né? E, enfim, saí de lá, mas pulando com essa historinha de espiritual para chegar no nosso prato, né? Então, eu até tô contando esses detalhes, é importante, porque as pessoas precisam entender que é isso, né? O fruto, ele leva um tempo, né? Tem uma jornada para acontecer. Plantio, né? Tem. As pessoas têm que acreditar, né? Tem que perseverar e fazer a parte delas e de fato acreditar que as coisas, elas vão acontecer e podem acontecer. E é de um momento para o outro. Então você tem que estar preparado. Cara, é muito legal você falando isso, porque dos 109 convidados que vieram aqui, todos tiveram um processo de construção na vida. Nada aconteceu por acaso, nada foi fácil. Todos tiveram esse processo, alguns com mais dificuldade ou não, mas isso é muito legal de a gente trazer, porque mostra que realmente você precisa passar por um processo. Esse processo é necessário, né, cara? Júnior, eu até falo assim, eu dou um exemplo assim. Aquele senhor ali de cabelo branco que tá em cima da Harley Davidson. Então ele tem lá 56 anos, 62. Conversa com ele. Ele tem uma história. Eles vão ter uma história, né? Então isso eu acho que todos, praticamente, né? 99,9 eu acho que sim, né? E aí, então, ali eu comecei a aprender o sushi, né? E aí eu
voltei a treinar, aí voltou a minha vida normal, né? Aí voltei a treinar, ter tempo, tal. Comecei a ficar fortinho de novo. E aí a Solinka não, era a Homes Place, academia. Última turma, para você que não tem formação superior em educação física, possa tirar sua carteirinha de personal trainer. Falei, eu vou fazer. Uau. Então aí eu ganho dinheiro com sushi e ganho mais um dinheirinho como personal, e eu já tava treinando, eu ia com os amigos, eu que, assim, mentorava ali, galera, vamos, tal, né? E aí, fui. Só que aí a Homes Place, ela fica numa região lá, como se fosse, por exemplo, lá dentro do Dama, assim. Certo. Então é mais longe, não tem metrô, não tem ônibus que leva até lá, porque a galera vai toda de carro, né? Aham. E aí, então, eu lembro que eu tinha que descer no metrô e andar ali, tipo, um trieiro, assim, um caminho, né, longo, até chegar na Homes Place, que era uma academia com piscina olímpica e tudo mais, né? Cheguei lá, paguei a minha inscrição, cara, eu não tinha dinheiro, cara, e paguei minha inscrição, sobrando assim, né? Paguei minha inscrição, beleza. Quando eu tava voltando desse caminho pro metrô, eu ouvi alguém falando assim pra mim, tipo, eu tava sozinho ali, né? Você vê que emociona mesmo, porque assim, tipo, o que você quer? Você não queria ser... Você não queria uma profissão e eu te dei? E agora você quer, tipo, ser personal? Foi bizarro, assim, porque eu ouvi aquela voz. E aí, hoje eu tenho entendimento que a voz audível é a voz mesmo de Deus, assim, sabe? Aí eu peguei e falei, não vou voltar... E não vou voltar lá. E eu poderia ter voltado falando, olha, lá no Brasil, meu papagaio morreu, meu cachorro, minha avó. Eu não vou voltar, não vou pegar esse dinheiro. Eu tinha acabado de fazer a inscrição. E eu não vou voltar aqui para fazer esse curso. E aí aconteceu, né? Então, outras coisas. E aí, quando eu volto pro Brasil, aí já resumindo a história do prato, eu crio o Sofia, né? Que é um sushi que hoje tá no Brasil todo. É o sushi, tá em todas as casas em Campo Grande. Eu amo Tá em Portugal. Existem, claro, cópias que trocaram o nome. Depois do Sofia, começaram a aparecer sushis com o nome de pessoas, né? Porque Sofia é o nome de uma pessoa. E aí você começa a ver Eva e outros nomes de outras criações de outros chefes, e que eu acho super legal, porque a gente sabe que teve o início ali, né? Eu falo assim, que eu tenho que fazer até melhor o meu trabalho de casa, de que as pessoas todas façam Sofia um dia, no mundo inteiro. E fique como Filadélfia, que ninguém sabe ao fato quem criou. Não tem problema. Tem gente que fala assim, Du, posso colocar o Sofia no meu cardápio? Eu vou colocar o teu nome. Eu falei, cara, não precisa colocar meu nome. Coloca lá, chama de Sofia, e que o Sofia fidelize os seus clientes, tal, e dou umas dicas ali e tal. E aí, assim, toca. Então, existe um prato, né? E que eu falo que foi um presente de Deus para mim, que é o Sofia. Que no grego, as pessoas confundem muito com sabedoria. E Sofia é conhecimento, né? E conhecimento é diferente de sabedoria, porque o conhecimento é o que você busca, né? Estuda ali, né? E sushi para mim é conhecimento, né? Então eu dei o nome de Sofia, mas porque se eu tiver uma filha um dia, eu sempre quis dar o nome de Sofia para ela, né? E aí então, como de fato esse sushi é uma criação, porque existem vários sushis que são inspirações, mas o Sofia não, tem toda uma história de criação do zero, eu dei o nome de Sofia. Então tem esse prato aí no meu legado. Legal. Espetacular. Cara, e essa jornada toda, e você hoje ser o embaixador da gastronomia peruana no Brasil, o que significa isso pra você? É emocionante mesmo, viu? Você ter pedido pro Senhor um direcionamento e hoje a gente tá aqui conversando e a gente resgatando esse passado, né? Pô, Sabrina, da parte do Peru, assim, as coisas também, né? Elas foram acontecendo. Tem que ter, né, esse insight realmente, empreendedorismo para as pessoas, assim, de acreditar, né, e esperar mesmo as coisas acontecerem e fazer a tua parte, porque vai fluindo, né, vai fluindo. E o legal é que nesse percurso também, tá tudo fluindo. Aí dá o swing, assim. Quanto mais a gente sobe, a queda é maior.
E aí, cara, vai de novo. E vai de novo. A história do senhor da Harley Davidson, né? Ele deve ter uma vida assim, né? Picos e vales, né? Mas eu estava lá em Petrolina, dando uma consultoria, né? Petrolina, acho que é Pernambuco. Fronteira ali com o Juazeiro do Norte, na Bahia. E estava lá e recebi uma mensagem do diretor do Prêmio Miradas, que era um prêmio que eu já acompanhava, que homenageava ali os maiores chefes do Peru, que fazia da gastronomia peruana referência no Peru e no mundo, né? E aí falou, você é agente do Prêmio Miradas, tal, e gostaríamos de te homenagear, reconhecer você como embaixador da gastronomia peruana no Brasil. Nós temos o chefe Oscar Velasquez, que era um peruano em São Paulo, e nós queremos reconhecer um chefe brasileiro e também estamos reconhecendo o Valcir Carrasco, o autor, né? E aí, eu lembro que a primeira vez que a gente recebeu esse prêmio, então assim, né? Recebeu eu e o Valcir, assim, né? Que massa. E aí, bem aleatório. E aí já era, assim, um prêmio que reconhecia esses chefes. Era gastronomia peruana e turismo, né? Do Peru, né? Uhum. E aí ele falou, ó, a festa vai acontecer no Hotel W Marriott, aqui em Miraflores e tal, né? Eu já conhecia, né? Porque eu já estava na jornada da gastronomia peruana. E a festa vai acontecer, tipo, acho que era uma coisa assim, tipo, 9 de fevereiro. Porque era em dezembro. Você consegue estar aqui? E, cara, ia ser difícil ir pra essa festa, assim, se não tivesse já tudo no jeito. Porque, pô, é uma viagem internacional, né? Tinha 2 meses. E eu tinha uma passagem comprada pra data. Eu já estaria no Peru naquela data, né? Data. E aí, simplesmente a festa era na mesma data, né? E aí, então, assim, a gente foi lá, né? E foi legal. E até, nossa, eu lembro que eu fui dar eu fui agradecer lá, subindo no palco para agradecer o ají amarillo, que é um pimentão amarelo que só dá no Peru, né? Que mudou a minha vida, assim, né? Em relação à gastronomia, assim, quando esse tempero entrou na minha vida. E aí você fala graças, né? Graças, obrigado, ou felicitações, que é parabéns, né? Então, teu aniversário, né? Ó, parabéns, meu irmão, né? Ou felicitações, né? E aí, paz, nervoso lá, eu falei assim, parabéns. Parabéns por ají amarillo, né? E eu queria dar felicitações pelo ají amarillo, né? E aí, assim, só que nesse caminho tem uma pessoa muito importante que eu preciso lembrar na gastronomia peruana, porque ela faz completamente parte dessa história, que é a chefe Simone Berti do restaurante Huanchaco, que tem em Maceió. Quando ela abriu, acho que tem 27 ou 28 anos esse restaurante. E nessa época ninguém não sabia nem onde era o Peru, cara, assim, sabe? E ela montou em Maceió. Cara, essa mulher tem uma história, assim, né, incrível. E aí depois e hoje ela, assim, ela é a referência do Peru no Brasil e no mundo, né? E aí ela veio para uma festa aqui, que era o Prêmio Doma, né? E que eu também tive depois o privilégio aí, né, a honra de ser reconhecido pelo Prêmio Doma no ano seguinte, lá em Manaus, né, pelo estado do Mato Grosso do Sul. E então estava acontecendo essa festa aqui, inclusive foi a festa que o Paulo Machado, o chefe Paulo, né, ele ganhou, né, acho que ele ganhou nacional neste ano, foi incrível, e a festa foi aqui em Campo Grande, ali no EUTED. E o Paulo me convidou para ir. E a Simone Berti estaria lá, porque ela era uma das finalistas. Inclusive, ela ganhou o Prêmio Doma pelo estado do Alagoas, né? E aí eu lembro que eu fui lá, subi na área VIP lá, dei um jeito lá, cheguei lá e ela tava lá toda linda, né? E eu falei pra ela, oi, eu sou o chefe Edu, né? Eu tenho um restaurante peruano e tal. Mas eu tô aqui nessa festa só por causa de você, tal, né? Assim, porque ela tipo, era uma grande referência. E aí o que aconteceu? Ela teve o Café de la Musique no Pratagi, ali perto do lado de Maceió ali. E eles iam abrir, então, o Café de la Musique lá. E aí ela me convidou pra ficar, acho que foram uns 10 dias com ela ali. Porque ela ia até a cozinha dentro do Café de la Musique, ia ser by Huanchaco. E então ela me convidou para estar com ela nessa inauguração. Aí imagina, né, o conhecimento que eu adquiri com essa mulher lá, né? Realmente foi um grande diferencial. Foram vários dias muito intensos. E depois ela convidou eu e um chefe peruano para fazer um jantar de 7 passos, 8 passos, se eu não me engano,
o Hajime, que é peruano de Lima, para fazer um jantar lá para 170 pessoas, que foi uma loucura, assim, né? Então, eu tive essa passagem dentro da gastronomia peruana, além de ter ido ali umas 6 ou 7 vezes pro Peru, né? Então, essa fusão foi acontecendo do Peru, né? Então, em meados aí de 2015, talvez, que eu ingressei na gastronomia Nikkei e fui me apaixonando, né? Que é a fusão do Peru com o Japão. Isso que eu ia perguntar, o Nikkei é uma mistura da comida japonesa com a comida peruana? Isso, os imigrantes do Peru, do Japão, né? Então, ali saindo das guerras, tal, foram para o Peru para trabalhar nas fazendas ali de café e tudo mais. E aí foram ficando e foram misturando a técnica milenar de corte com os peixes ali, os pescados do Pacífico e os temperos regionais peruanos, né? E essa fusão nasceu a cozinha Nikkei, a fusão do Japão com o Peru. Por exemplo, existe a cozinha Tifa, que é a fusão da culinária chinesa com a peruana. Então, que é o wok, sabe? De saltear. Isso é a Tifa. E o prato, assim, desenha a cozinha Nikkei. Existe um prato que chama tiradito, que é como se fosse um ceviche, só que em lâminas. E aí esse é o tipo, que é uma técnica de corte mais precisa, né? Então é tipo como se fosse um carpaccio, se fosse falar na França, um suzukuri, se fosse falar no Japão. E aí nós temos o tiradito, que são lâminas, né? E ele tem que ter de peixe e tem que ter uns molhos ali, né? E o Peru, ele é muito rico, assim. O pessoal fala, o Peru é pimentado? Não, eu falo assim, Bahia, México, né? Pimenta. Peru, Minas Gerais, sabe? Condimento, complexidade, isso, uma coisa mais assim, o de vó. ceviche também é do Nikkei? Isso, o ceviche já vinha antes do Japão, digamos, chegar ali. Então, isso, o ceviche é um prato que nasceu no Peru, prato patrimônio imaterial, que fala, né? No Peru, reconhecido. Só que o japonês viu aquele prato maravilhoso e trouxe ele para dentro dessa linha de apresentação oriental, na taça de martini, com hashi e tal. Então, nós conhecemos mundialmente o ceviche desta maneira. Sim. Hoje as pessoas já sabem que o ceviche não se come mais numa taça de martini. Por quê? Porque o Peru fez um boom. Hoje, o número 1 do mundo é o Maido, que é um restaurante Nikkei que está no Peru, né? Então, hoje, este ano, no prêmio dos 50 melhores restaurantes do mundo, o Peru está em primeiro lugar, né? Caraca. Restaurante Maido. Quando eu fui a primeira vez no Maido, ele estava em 45º. Aí depois, no outro ano, ele pulou para 5º, que eu fui também no ano seguinte, né? A gente ia anualmente ali no Peru, e ele pulou para 5º. E este ano ele conquistou o primeiro. Então, o primeiro do mundo hoje é Maido Nikkei, que está lá em Lima, né? Então o Peru, assim, tá com a bola toda mesmo, assim. Muito massa demais. É incrível, cara. Incrível a jornada, assim, nesse começo. Eu tô lembrando aqui esse processo de individuação, né? O Nietzsche fala assim, exige muita coragem para você tornar-se quem você é, né? E assim, você contando, né, que você escutou uma voz e às vezes a gente precisa, para se tornar quem você precisa desapontar até as próprias expectativas, às vezes. Você tinha uma expectativa de ganhar mais dinheiro. Sim. E aí você, para tornar-se, para estar aqui com a gente hoje, né, contando um pouco da tua história, você precisou desapontar as próprias expectativas, deixar coisas para trás, exigiu coragem, que você falou assim, eu não tenho nem dinheiro para pagar isso aqui, deixei o dinheiro, não vou nem voltar lá. E é muito legal, cara. Muito, muito bacana mesmo. É tipo, para as pessoas que estão ouvindo já, né, que vem você aqui agora, e como que isso é importante, assim, contar essa parte. Eu tenho uma pergunta. Você falou sobre na minha visão de leigo, eu enxergo que o grande eixo dos chefes é Rio-São Paulo, né? E você, contando um pouco da tua história, você podia estar em qualquer lugar do mundo, né? Sim. E você está aqui no MS, né? E a minha pergunta é assim, como que o MS te preencheu como chefe? Como que isso influenciou? E você acha que o Brasil valoriza os chefes fora desse eixo? Você falou de uma chefe, por exemplo, que eu não conheço, que é de Alagoas, né? Simone Berti, de Maceió. Assim, que nós, né? Nós que não estamos, só quer comer a comida lá e achar gostosa, a gente não sabe. A gente sabe ali dos grandes chefes do eixo, né? E daqui do MS, porque a gente é daqui. Sim. Né? E o que você acha? Essas duas perguntas, né? A primeira,
Como que MS te preencheu? Por Sim. que MS? Né? Você podia estar em qualquer lugar do mundo, do Brasil e do mundo. Eu vou dar um minuto para ele pensar rapidinho. Enquanto isso, a gente vai agradecer aqui uma parceria muito legal aqui do NovoCast, né? Um dos nossos parceiros que compartilha dos mesmos valores que a gente. Que tem um lema que combina muito com a gente, que a vida não pode ser morna, além de mandar muito bem nas garrafas. Olha aí, um design maravilhoso. Show de bola. Eles têm uma loja física em Bonito, tem distribuição em Campo Grande. Realmente é aquela marca parceira de quem vive um momento de intensidade com estilo. Você vê o Júnior, se o Júnior tomar um copo desse, fica até mais bonito, né, Júnior? Será? Olha, dá dois. E, ó, tem copo de café, tem caneca, tem pratinho pra pet. Então, encontra eles lá no Instagram, hidrate.br, né? A gente tem vai subir um QR Code aí, tem um cupom de desconto pra quem é amigo do NovoCast de 10% de desconto. E tem frete grátis também, né? Isso aí. Vamos junto com a Hidrate BR, tá Cara, bom? eu adorei o slogan, meu. Mas, Valeu, né? Muito legal, muito legal. Pronto, Edu, pode responder. Sobre estar aqui, né? A gente, e acho que assim também tem que ter, assim, a gente tem que ser sincero, né? Teve uma vez eu convidei um amigo para ir num evento nosso. E aí ele falou: "Cara, o que tá acontecendo aqui?" Porque ele é empresário, vive em São Paulo, né? Meio magnata assim, sabe? Falou: "Cara, tipo assim, alguma coisa aconteceu na sua história, pelo que ele estava vendo a gente apresentar e eu estar em Campo Grande desenvolvendo esse trabalho, né?" Uhum. E assim, ele é cliente do Fasano, né? Então, ele já viu muita coisa interessante em São Paulo, que eu falo assim, que São Paulo deveria ser a capital do Brasil. E pra mim é a cidade da gastronomia no Brasil, né? Uhum. Aí você pega Lima, no Peru, cara, que você fala, caraca, Lima e São Paulo, tipo assim, sabe? Duas potências, assim, na minha opinião, né? Até recomendo vocês a irem a Lima, né? É incrível a gastronomia lá. Os caras são muito bons. Pô, Edu, eu adoro drink, então é lá. Né? Porque lá eles misturam, fundem os temperos amazônicos com as frutas e com o pisco, né? Que é a aguardente deles, que é uma destilação da uva. Então a fermentada ela faz o vinho, né? E destilado ela faz a cachaça ali, o pisco, né? Bom, então assim, eu tentei, assim, montar um restaurante fora. Entendi que não é fácil. Montei lá na Pipa, Sim. né? Com o Rinaldo. E claro que é um pouco de falta ainda de experiência. E querer fazer o crescimento que não é a espiral, né? Que é o correto, é de dentro para fora, né? Como que a gente vai aprendendo, né? Então, te falar assim, que o mundo não tem fronteiras mesmo, né? Sim. Né? Vivendo sem fronteiras. Assim, você pega um voo, você tá lá, né? E eu vejo, assim, o quanto que a nossa mente expande quando a gente vai para outros lugares, né? Então, eu lembro que quando eu voltei de Portugal, que eu trabalhava num restaurante como auxiliar aqui, porque depois que eu voltei, foi do zero aqui de novo, né? Foi como auxiliar de cozinha mesmo, ganhando R$2.000, quando eu volto de Portugal, né? Então, e aí a gente saía do restaurante, ia ali às vezes, toma uma tal, e as pessoas falando, porque eu quero juntar dinheiro pra ir pra Balneário, ou sei lá, assim, Baquidauana, Pantaneta, e eu já, cara, nossa, eu preciso conhecer a Tailândia, assim, né? Então, os caras naquela ali, né? Coisas mais... Mas é porque a mente expande mesmo, né? Até eu até brinco, assim, quando eu dava aula, palestra em universidades, assim, quando eu de palestras para pessoas de cozinha, aí eu falo, pessoal, sabe qual que é a saída do Brasil? É o aeroporto, né? Então, assim, porque eu acho que as pessoas têm que avançar, né? Eu tô com um colaborador meu que é venezuelano, são dois, é um casal, é o Carlos e o Denilson, e o Denilson é o meu melhor sushi man que já passou, cara. Um rapaz, assim, venezuelano, magrinho, chegou na louça, mas é impecável, né? E agora eles estão voltando para Venezuela para ir para Espanha. E eu não queria que eles fossem. Tentei de tudo, até depois que eu entendi. Falei, não, quer saber? Vocês têm que ir mesmo,
né? Vai e tal. Falei, ó, se der tudo errado, vocês mandam uma mensagem que eu mando o avião buscar vocês, né? Então, assim, até é porque o Denilson é muito fora da curva, sabe? Então, assim, eu até falo assim, ó, Carlos, se der tudo errado, você volta, a porta tá aberta. Você eu mando o avião buscar, Denilson, né? Então, assim, mas claro que aqui são as nossas raízes, né? Aqui é a nossa base. Então, uma vez eu tava dando uma aula num festival da Pipa, lá no Rio Grande do Norte, na Praia da Pipa. Vocês conhecem a Pipa? Sim, né? Pipa. Incrível, né? Muito bom. Incrível, né? E aí eu estava lá e minha aula estava lotada, então aula de ceviche com da cozinha Nikkei pelas mãos do chefe Edu e tal, e aí a aula cheia, né? Agradeci essa aula cheia, mas falei pra turma, falei, pessoal, para as pessoas que estavam assistindo, falei, gente, se eu estou aqui do outro lado do Brasil dando aula para vocês, é porque lá na minha região eu sou prestigiado. Então, assim, se vocês querem que o chefe de vocês daqui estejam levando a gastronomia de vocês com ingredientes locais daqui pro Brasil afora, prestigiam eles. Então, obrigado por vocês estarem aqui, mas assim, daqui a pouco vai ter aula de um chefe daqui e venham, enchem a aula dele, porque é isso que vai impulsioná-lo para fora, né? Então, assim, por que Mato Grosso do Sul? Cara, aqui a gente conhece as pessoas, sabe no que elas gostam, entende o nível de exigência, existe uma inspiração, existe uma gratidão, um prestígio, uma gratidão da nossa parte, né? Em fazer também algo aqui por eles, né? Então, mas também não vejo nenhum problema você estar para fora, como por exemplo é o caso do Paulo Machado, que decidiu se mudar para Barcelona, que também é a cidade do meu coração, né? Tenho planos, mas a gente não sabe os planos de Deus, mas tem os planos sim de também morar no futuro na Europa. Vibro para que o Brasil melhore, né, de fato, né, nessa parte governamental, para que, quem sabe, né, as coisas aqui vão para outro rumo e se for da vontade de Deus que eu fique aqui também e ficar aqui, né, então não tem nenhum problema ficar aqui e morar em Campo Grande, que com certeza é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Acho que, cara, deve estar no top 3 para se viver assim em Campo Grande, sim, né? Mas assim, então, Mato Grosso do Sul, sim, por tudo isso que eu disse. Talvez voltar a morar para fora daqui 5 ou 10 anos, me aposentar, digamos, né? Lá para fora, talvez também, né? Tudo vai depender aí dos planos de Deus, do que vai acontecer, mas para mim é uma satisfação, assim, né? A gente faz as coisas, quem me conhece ali trabalhando, vê que realmente eu coloco todo o meu melhor realmente para atender as pessoas daqui, né? Então, eu amo, sou daqui, né? Você falou uma coisa muito legal, porque depois que... Tem uma frase, eu não sei quem diz essa frase, que fala, depois que você viu, não tem como desver. Sim. Você é um filósofo contemporâneo, Twitter. Exatamente. Antigo Twitter, né? É muito legal essa visão, né? Porque a pessoa consegue expandir a visão, expandir a mente. Cara, é outro mundo, né, cara? É surreal, é assustador, né? Pois, é tudo a ver com isso, né? Porque você vê as coisas... Fica mais perto. As coisas, assim, porque tem muita coisa linda pra ver, né? Mas, assim, cara, vou dizer assim que, Campo Grande... eu conheço várias pessoas, né, que falam, até esses dias a gente tá falando 60 mil aqui ou 10 mil dólares em Miami, 100 mil aqui ou 10 mil euros na Europa, 10 mil euros. Eu tenho uma empresa em São Paulo, eu montei uma empresa em São Paulo e eu tenho um sócio lá, e eu trouxe ele pra gente fazer algumas estruturas aqui. Ele veio uma vez, falou, cara, vou de novo, pra gente, ficou uma semana, na terceira ele não foi mais embora. Viu as capivaras lá, né? Ele falou, isso aqui é paraíso. Anda com o celular na rua. Exato, cara. Você lembrou de uma coisa que faz a diferença. Tanto é que o lugar mais seguro que eu me senti na minha vida chama San Andrés, que é uma ilha que tem perto da Nicarágua. Foi um sonho. Foi um sonho. Ele é da Colômbia, mas ele tá mais perto da Nicarágua, então ele tá bem distante da Colômbia, mas ele pertence à Colômbia, né? Como Curaçao pertence à Holanda e tá muito distante, não tem nada a ver territorial. E, cara, deixar essa mensagem aqui, porque eu tenho levado isso para meus colaboradores. Eu sempre tive o sonho de conhecer o Caribe. E levou 39 anos para eu conhecer, né? Então, assim,
calma, né? Faz a tua parte, né? E é isso. Então, e foi lá que foi o lugar, Sabrina, que eu me senti mais seguro no mundo, na minha vida. Lá, ninguém... A pessoa que oferece as coisas, ela fala assim, por exemplo, quer te vender essa caneca. Ela diz assim, por la ordem. Tipo assim, tô aqui à disposição, se você quiser comprar. Não gosta em você, não. Cara, é incrível. Diferente. Legal, cara. Me lembra como que foi o nome do primeiro restaurante que você teve? Foi o Madame Japô. Foi Madame Japô. Sofia nasceu no Madame Japô. Nasceu. Depois teve um famoso também na Antônio Maria Coelho. Isso, que era o Nasca. E hoje você tá com mais 4 restaurantes. Então você tá à frente de várias experiências. Traz pra gente aqui qual que é o maior desafio de empreender na gastronomia. Você tem que ser criativo, você tem que fazer gestão, tem as pessoas. Traz pra gente um cenário desse desafio. Vamos lá. Então, somos 4 ali no Jardim Central, mas nós temos um 5º CNPJ, que é o nosso delivery, que é a parte, ele está em outro local, né? Tá ali atrás ali daquela padaria Pão e Tal, ali, tá naquela rua paralela ali. E lá tá a nossa fábrica de pães e de croissant. E lá também que nós abrimos os peixes, tem uma área preparada para peixaria e tal. E tem a operação em Bonito, né? Então são 6 CNPJs. São, acho que 50, já está em 50 colaboradores, né? Todos registrados, né? Realmente. E o maior desafio, com certeza, é enfiar na cabeça deles que eles podem sim se desenvolver, que eles podem ter uma vida melhor, que eles podem se aperfeiçoar, que eles podem desenvolver a mente, que eles não têm que parar de se autossabotar, que entender que viver a vida não é ir ali no barzinho tomar uma, não, porque eu tenho que viver, não. Viver a vida é construir para que você possa, no futuro, em passo a passo, realizar sonhos de verdade. Qual que é o seu sonho? O seu sonho é o quê? É comprar uma moto, uma Hornet? É o seu sonho? O seu sonho é, como o meu, um dia conhecer o Caribe? Qual é o seu sonho, né? Você quer estudar o quê, né? Porque eu quero ser também degrau para algumas pessoas. Não tem problema se ela vai sair um dia e vai se tornar qualquer outra profissão, um advogado, um dentista, um médico, não importa, mas que ela esteja ali, então, tirando da empresa ali aquele dinheiro, né, para ela investir no futuro dela. Então, assim, o maior desafio é conseguir desenvolver essas pessoas que vieram de uma história onde a maioria é órfão de pai, não tiveram um mentor, ou problemas na família, problemas financeiros, é um churrasco de família que a tia fala, ou a avó, e aí como que tá lá minha netinha? Minha coleguinha, não sei o que, né? Tá ruim, sai, que vai faltar comida, sabe? Mas não é isso, né? Essa pessoa não precisa de um prato de comida, essa pessoa precisa perseverar, lutar, tal, e virar a chave. Então, essa viração de chave, assim, sabe? Assim, eu tem, né, um cara que foi um tempão hype, depois clichê, tal, que é o Pablo, e eu assisti uma palestra dele ao vivo, tirei as minhas conclusões, que não é os cortes de internet que a gente vê. Uhum. Essa é a minha conclusão. Também não rezo muita missa para ele, porque eu acho que ele também se exagera em algumas coisas, mas uma coisa assim que me fascina que ele faz é isso. Assim, ele tem essa mesma percepção de que isso muda o jogo. Você desenvolver a pessoa, né? Uhum. Então esse é o maior desafio, é desenvolver essas pessoas. E nós temos, cara, célula não é obrigatório, mas os princípios da nossa empresa são cristãos. Eu sou evangélico, meu sócio, que é um casal, são católicos fervorosos, mas assim, e eu sou evangélico, então não sou da missa, sou do culto, mas a gente tá junto. Conecta com o Espírito Santo. Conecta, mas os princípios são cristãos, então a base é a filosofia ali, a ideologia de Jesus Cristo, né? Do Sermão da Montanha, da unidade, da compaixão, do amor ao próximo, da empatia, do perdão. Então, assim, isso que rege, né? Legal. Então, nós temos a célula para quem quer. Servimos ali um lanche e tal. É
30 minutinhos com o Marcelo Sensacional, que é um pastor da Sara, assim, ele vai ali, pum, sabe, negócio assim, enérgico. Nós temos terapia com a minha sócia, a cada 15 dias ela é terapeuta e ela faz uma terapia coletiva, né? Também não é obrigatório, vai quem quer e a gente serve um café e tal. Fora isso, nós temos um treinador de alta performance que dá treinamento, que é o mesmo pastor, mas nesse dia ele não ora, não faz nada. Mesmo. É só desenvolvimento, né? Então a gente faz tudo isso, assim. E aí, esses dias, eu tive uma reunião para fechar essa situação do desafio, e eu tive uma reunião com 2 empresas, e a gente estava conversando com esses colaboradores de 2 CNPJs, e eu falei, galera, quanto tempo você está aqui? Eu tô aqui 1 ano e 1 mês, 1 ano e meio, 2, 6 meses, 1 ano e 2 meses, vou completar o ano mês que vem, então te li quase uns 20. E eu falei, eu lembro de como que vocês chegaram aqui. E hoje, um comprou moto, o outro comprou carro, o outro trocou de moto, o outro tá juntando dinheiro porque vai fazer uma viagem, tá todo mundo bem vestido, tá todo mundo saudável. Então, assim, gente, não esqueçam, né, onde vocês estão no sentido de desenvolvimento. Porque a gente faz tudo, realmente a gente mentora. E aí eu falo só que, galera, não dá pra ser voo o tempo todo. Então chega um momento que tem que largar a mão, soltar a mão e você andar de bike sozinho. Porque a gente precisa desenvolver vocês. Tem um vídeo assim, cara, de um padeiro que... Antigamente o padeiro chegava... o pão aqui, parceiro, o pão. De novo, o pão. Aí o cara, mas eu falei da farinha, não sei o quê, nananã. E aí depois mostra assim... meu menino, outro vídeo, né? O que aconteceu com o pãozinho e tal? E assim, cara, não dá pra ser assim. Dá pra ser no começo. Porque você pega uma pessoa ali que vem dessa situação toda familiar e tal, né? e você chama ela e você mentora. Só que aí é o seguinte, chega um momento que fala assim, não, ou você passa de fase, ou vamos cada um pro seu lado. Né? Então esse é o maior desafio, é desenvolver essas pessoas. Mas o lindo do gestor é quando ele começa a ver fruto, né? E um fruto desencadeia outros também. Multiplica, com certeza, traz essa luz. Só que um fruto pro gestor, quando ele vê resultado de 10, ele vê aquele já vira um combustível para você ainda tentar mais um pouquinho com aqueles outros 9. Você pode dizer que o segredo para um restaurante dar certo vai além da comida, e esse seria um dos processos necessários para isso. Com certeza. Por isso que, assim, desenvolver o menu, criar os pratos, tal, aí entra o chefe. Por exemplo, eu tenho a Janaína, que é a minha gerente geral, que tá comigo há 5 anos ali, a gente desenvolve junto e tal, e vai e faz, né? Mas aí depois tem a parte executora, que é a equipe, né? Então aí a gente tem que desenvolver a equipe. Legal. Porque senão a equipe se auto-sabota, aí o cara sai, ele tem que trabalhar de novo. Aí vai de novo procurar emprego, aí chega lá, desafios, tal. Aí quando o cara tá com 30 anos, 35 anos, tá de moto, tá de carro? Não. Por quê? Porque ele não teve uma constância. Conseguiu viajar, foi pro Nordeste? Não. Nunca teve férias. Porque trabalha 6 meses, 8, 9, sai. 6, 3, 8, 9, sai. Né? E vive isso. Mas faltou o quê? Faltou o pai ali, muitas vezes. Faltou, porque a mãe, cara, quando não tem o pai, a mãe não tem tempo. Ela tá ralando ali, né? Então, falta... É isso aí, mentor. E aí a gente faz esse trabalho, então, de dar, né, esse caminho aí pra turma. Um dos segredos. Dá um recado. Recadinho, gente, é o seguinte, se você não segue a gente nas redes sociais de áudio, né? Os streamings de áudio que estão fazendo um maior sucesso, principalmente em podcasts. Então, Spotify, Prime Music, Apple Podcasts, qualquer outro streaming de áudio, o Novocast está lá. Então, você coloca Novocast Podcast, você vai encontrar a gente. E aqui no YouTube, claro, né? Com a gente aparecendo aí pra você, né? Se você quiser ver o nosso Richard Gere do Pantanal, tá aqui também. Então, no YouTube, a gente Novocast Podcast, deixa sua curtida, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, deixa seu comentário, é muito importante. Obrigado por estar com a gente. Se você não tá com a gente, faz essa forcinha, manda pra todo mundo aí. Eu tenho certeza que essa conversa vai inspirar muitas pessoas, tá bom? A gente tá com 55 já, tá? Tô chegando. Beleza, tranquilo. Então, você descobriu o segredo do Edu? Eu descobri? O chefe Edu? Das empresas dele?
Cultura, velho. Você viu? Eu vou falar um negócio aqui pra você. Eu ia fazer essa pergunta. Eu ia fazer essa pergunta aqui. Porque eu, quando era menor, né, tinha muitos sonhos. Já contei aqui que eu queria ser motorista de caminhão da Coca-Cola. E teve um tempo que eu falei que queria ter um restaurante. Até descobri que restaurante não era só fazer comida. Aí eu falei, larga a mão disso aí. Muito trabalhoso e desafiador, né? Mas justamente, eu acho também, que repertório, né? Repertório, cultura faz com que a gestão de um grande restaurante amar também o que você faz. Cara, ontem eu tava vendo um corte do menino da CIMED lá, e ele realmente falou que a empresa dele mudou, porque ele mudou a cultura. É a cultura que faz o negócio. E a gente não tem essa percepção, né? É Richard, né? Richard do Pantanal. Richard do Pantanal. Eu já conhecia o Rodrigo Hilbert do Pantanal, né? que é um amigo meu, Renan. O Richard. É o Richard do Pantanal. Depois de muito sol, né? Mas depois de muito sol. A tolerância hoje pra fofoca dentro da nossa empresa, ela é zero. Legal. Fofoqueiro, Jura? demissão. Eu falo, gente, a gente não é obrigado. É empresa particular. A gente não é ONG, não é clínica. A gente é uma empresa que quer desenvolver. Então, assim, tolerância... Quando na entrevista... Pode usar celular? Cara, celular não. Conta pra gente aí umas 3 regras básicas. 3 regras aí. Da sua cultura. É terrível, é terrível. Mas olha, o primeiro com certeza é a zero fofoca. O celular, obviamente, mas as pessoas não entendem. Aí você vê todo mundo com o celular no bolso, né? E tem que ter a caixinha, a gaveta e tal, né? E desenvolver pra ela entender o porquê não. Uhum. Porque você passa em outros lugares, cara, tá todo mundo com celular. Sim. Até em restaurante. E aí, poxa, mas aqui eu não posso, mas ó, fulano ali usando no outro restaurante, né? Uhum. E aí, cara, isso atrapalha um pouco, mas a gente tem que fazer as pessoas perceber. Eu falo, vocês passam e ver o negócio? Não é meio feio todo mundo ali? Pois é, né? Então, o celular, com certeza, tudo. E o slogan, o morno não dá, né? Uhum. Então, assim, tem que ser chapa quente, tem que entregar tudo, porque eu quero entregar tudo. Então, por exemplo, nós temos uma cesta básica que a gente incluiu há um tempo recente para os colaboradores. Então, adicionamos uma cesta básica, né, dentro da proposta salarial. Mas eu quero que essa cesta básica, assim que eu puder, eu quero adicionar um pouco de carne. Ela não vai carne, mas eu quero adicionar carne. Eu quero melhorar a cesta. Eu quero... a gente tem uma premiação de um valor, eu quero aumentar esse valor. Então, eu quero sempre entregar o máximo, né? No nosso café da manhã, lanche da tarde lá da célula ou da terapia, nós servimos um croissant também, né? Então, eu quero sempre entregar 100%. Então, outra regrinha é essa, nada de morno, é 100%. Você falou essa estrutura de fofoca, eu aprendi durante uma mentoria que eu fiz, e eu já apliquei na minha empresa isso, e quando uma pessoa fala mal da outra, eu sempre chamo aquela pessoa que foi citada, coloco as duas do lado e falo, agora fala pra ela o que você falou pra mim dela. Acabou. Sim, porque você não participa do negócio. Exatamente. Não, peraí, vem aqui. Fala pra ela agora o que você falou pra mim dela. Acabou, não tem mais problema. Não tem, E o legal é quando não precisa mais nem fazer isso, né? Ou até o seguinte, essa pessoa falou, quer saber? Vou cortar. Porque você explicou. Porque você falou, você mentorou, você disse, você explicou o porquê. Inclusive, é lei, uma fofoca, dependendo do que ela gerar de resultado por causa da fofoca, é justa causa, né? Eu nunca dei uma justa causa e pretendo nunca dar na vida, mas assim, a fofoca por lei, dependendo do que ela gerar, o resultado dessa fofoca, né? Porque eu já vi situações, cara, por causa de fofoca acontecer coisas terríveis, né? E porque é uma semente, né? Vamos lá. Quase indo pra roda, faz a última aí, vou fazer essa última, porque essa daqui a vai. gente não pode sair sem fazer. Aproveitando esse gancho que você falou sobre desenvolver pessoas, né? Tem o projeto Cromossomo do Amor, que é muito bacana, assim, a primeira experiência. Então eu queria que você contasse um pouco como que nasceu esse projeto, né? Que a gente vai precisar ir pra roda. E como que você ensina, né? Você dá autonomia para jovens com síndrome de Down. E como que isso ensinou sobre a vida na cozinha pra você? Beleza, bom, vou tentar ser até mais breve, assim, mas o cromossomo do amor, né, pra mim é um assunto, assim, um dos principais, assim, né? Não, fica à vontade, cara. Mas enfim, o cromossomo do amor, ele foi um projeto, eu tava trabalhando num restaurante, e aí veio, né, assim, no coração mesmo. Vou ensinar
síndrome de Down a fazer sushi, porque na época então era só sushi que eu cozinhava, eu era um sushi man, né? E aí dei uma pesquisada, já existiam, né, lugares que ensinam jovens com pessoas com síndrome de Down a fazer cozinha, né? Em São Paulo tem os chefes especiais, tudo mais, só que no sushi não existia ainda. Eu chamei uma amiga minha que tinha uma revista na época, Sabrina Nacão, que tinha uma revista... não lembro o nome da revista agora, mas lembro o nome dela, né? A Sabrina Nacão, que é uma amiga, uma cliente, né? E eu falei, Sabrina, eu quero montar um negócio tal, você faz a cobertura com a sua revista? Topou na hora. E aí eu não lembro quem que foi, acho que a Plaenge deu o espaço. Falei, Dani, você dá o espaço, tal, deu. E aí eu acho que eu que entrei com os insumos ou as revistas 5+, uma coisa assim. E aí nós então começamos a primeira edição, né? Foi 5 ali. Eu lembro que eu pedi para ir só com 5, eu já estava acostumado a dar aula para 12, 15 de sushi, porque eu tinha um workshop que chamava Sushi para Todos. E aí eu dei aula então para 5 downs pela primeira vez, né? E foi incrível, né? Eu lembro quando eles chegaram assim na primeira, assim, no começo, assim, tremendo, assim, porque foi com a faca ali e tudo, né? Mas depois no final eles já estavam firminho, né? E iniciou ali, foi em novembro, eu lembro, não lembro o ano, mas foi em novembro, 15 de novembro. E aí a gente foi repetindo uma vez por ano, até então que a Juliano Varela, que foi a escola que eu chamei para ser parceira, eles conseguiram uma verba para montar uma cozinha dentro da Juliano Varela e participar da grade. E a Malu me ligou e falou, Edu, conseguimos o dinheiro, porque a gente sonhava em ter isso, né? E aí eles montaram, então, né? O projeto chama Chefe Mão na Massa, assim que eles criaram ali para dentro da instituição, colocaram na grade, e só que era o projeto Cromossomo do Amor, né? Nas domas, Cromossomo do Amor. E por que esse nome? Porque nós temos 42 cromossomos. Você, eu. E eles têm 43. O cromossomo 21... Ele em vez de fazer um X, então nós temos pares, né? O 21 faz uma perninha a mais, tipo, e faz e é esse cromossomo que percorre os demais cromossomos fazendo a síndrome de Down. Então, por isso que nós temos ali, entre aspas, graus, né? Por isso. Tem gente que não tem grau. Eu, com o convívio, eu acho que tem grau, né? Mas é porque também tem a ver com o desenvolvimento da pessoa, o ambiente que ela ficou, se foi para a escola ou não. É isso que determina um pouco, né? E aí eu falo que o cromossomo 21 é o cromossomo do amor. Eu acho que o seu cromossomo do amor é o 21, o seu, Sabrina, é o 21, o seu, Júnior, é o 21, o meu é o 21 e o deles também é o 21. Então o cromossomo do ser humano é o cromossomo 21. E eles têm um pouco a mais, né? Então é por isso que tem esse nome, é difícil, mas bacana, assim... Mano. E quando você vai, cara, e assim, e vê eles, assim, tipo... renova tudo, né? Então, é muito genuíno. Demais, bacana, Edu. Legal, irmão. Demais. Parabéns, demais. Não, e é bom, é uma delícia ver, assim, o transbordar da tua profissão, né, cara? Assim, enfim, sem comparar nada, mas você chegou lá e ter esse olhar de doar e de transbordar para, enfim, tudo que você sabe para pessoas, assim, que, enfim, tem capacidade, podem aprender, né? Lindo, que lindo projeto. Não, emocionante, viu? Vamos lá. Emocionante, transforma uma vida, né? Então, vamos lá pra vocês verem. Na escola, assim, é demais. Eles te mandam mensagem, por exemplo, todos os dias. Bom dia, Edu. Cuidado dos seus amigos. Só que se você, cara, na sua correria, às vezes você pode ficar uma semana. Ele tá no mundo dele ali e tal, então ele tá tranquilo. Às vezes passa, né, todo dia ali e tal, mas se você uma semana depois... um mês depois, cara, falar, bicho, desculpa, cara, correria aqui, não deu pra responder mais.
Tudo bem, Edu. Tá tudo certo, tal, tamo junto e bom dia. Que demais, né, Quebra cara? nossas pernas, né? Ai, Que demais. obrigada, Edu. É isso aí. Obrigada por compartilhar. Bom, a gente tem que começar a roda de tereré, que é a nossa última meia hora. O papo tá bom demais, gente. Bom Ó, demais, cara. Muito bom. compartilha, curte, né? E quem vem bom. aqui, Edu, é muito bem tratado. E a gente tem um presente pra te dar aqui direto da Malu Pires aqui, ó. Um chapéu pra você. Vamos ver. Enquanto a gente vai entregando os Isso, presentes dá um aí, recadinho. galera, ó, a gente falou muito aqui sobre legado, né? Sobre desenvolver as pessoas. Tem uma frase do... Quem que fala? Acho que é o Uma olhada Clóvis, aí. né? O que você pode fazer... O melhor que você pode fazer por uma pessoa que você ama é se desenvolver. Quanto mais você se desenvolver, mais você vai desenvolver as pessoas com quem você ama, com quem você se relaciona. Então deixa pra gente aí o seu Obrigado. comentário. Que legado que você quer deixar. Se você achou a sua missão, conversa com a gente. Vamos fazer esse episódio junto, tá? Show. Ó, não sei se vai servir em você, na sua namorada, enfim. Ai, Aê. bonito. Obrigada, vai subir Valeu, o QR Malu. Code da Malu Obrigado. Pires. Um beijo pra Malu, um beijo pro Cássio. Obrigado, Malu. De coração, obrigado. Que mais Você Temos vai aí. receber Lindo. também uma Super canequinha, uma caneca linda aqui do Novocast, que particularmente ficou demais com a nossa logo nova. Ó, lê aí o que tá escrito pra você, uma mensagem atrás. Seu legado se constrói com a sua história. Obrigado por inspirar tantas mentes e corações aqui. Tá bom pra você lembrar da gente? Lembrar da A gente. gente vai mandar um beijo também pra Qualisalva, né? Que leva ali um pronto-socorro pra dentro da sua casa. A gente usa a Qualisalva e gratidão pela parceria aqui no Projeto Novocast. Também um beijo pro pessoal da Parrarito e, lógico, um beijo especial também pra Hidrate.br. Bom, quer explicar pro Edu como que é a roda? Vamos explicar. Roda de Tereré é a nossa meia hora final. A gente faz perguntas mais rápidas, também a resposta também é mais rápida, assim como é a dinâmica do Tereré, por isso roda de Tereré, né? Quando a gente quer saber um pouquinho mais, a gente dá uma cutucadinha, não, fale mais sobre isso, né? Enfim, O tá Edu bom? tá com água, Edu? Quer mais um pouquinho? Coloca mais um Vai, pouquinho põe. aqui. Porque Sei. geralmente é uma estratégia, entendeu? Quando a pergunta é muito capciosa, assim, putz, essa pergunta é muito profunda, aí você toma uma aguinha. Eu começo, tá? Então vamos lá. A gente quer saber quem é, né, o Edu Rejala, em uma palavra ou em uma frase. Quem é você? Ah, bom, em uma palavra, resiliência. Pode ser. Bacana. O que te tira do sério, Edu? Pessoas folgadas. Que hábito mudou a sua vida? Ah, constância. Constância. Edu, qual que é o maior erro que você já cometeu na cozinha? Talvez um relaxamento ali. Todo profissional, ele tem um momento que ele relaxa e aí quando você relaxa, as coisas saem panela um pouco... queima. A panela queima, isso mesmo. Então, Isso quando você era mais jovem? Ou... não, cara, isso é pra Qualquer vida. momento da Qualquer vida, né, momento, Edu? Por isso a constância, o relaxamento, esse acho que é o maior vilão do profissional. Você, ao longo da conversa, a gente percebe que você é um grande professor, um grande mentor, assim. O que um chefe aprende gosto. quando ensina? Cara, eu tava ontem conversando com a minha confeiteira e dizendo pra ela assim, que ela vai dar umas aulas na Pestalozzi e tal, e aí eu falei pra ela, olha, tem que conciliar, vai ser difícil você conciliar, porque assim, eu pelo menos quando dou aula, eu, né, me dou tudo, assim, eu saio carregado da aula, assim, né? Então, eu acredito que toda vez que você ensina algo, né, que você conta uma história, você aprende demais. Show. O que é sucesso pra você? Cara, o sucesso é você conseguir transbordar na vida das pessoas, multiplicar, né? E buscar, assim, um equilíbrio ali, corpo, alma e espírito. Show. Edu, todo chefe precisa ser cozinheiro? Ou não? O chefe, ele tem que dominar, né? Tem que estudar bastante, né? Esses dias um sushi man meu perguntou, Edu, o que é um chefe de 8 mil? Falei, um chefe de 8 mil, ele tem o próprio estojo de faca, ele no intervalo não tá no WhatsApp ou no Instagram, ele tá vendo vídeos no YouTube, ele investe na carreira dele, ele investe em treinamento de pessoas, em desenvolvimento de pessoas, né? Então, assim, o cozinheiro, ele é executor, né? E o chefe, ele tem que, além de executar, ele tem que treinar a mente dele. Legal, estratégia, Investir. um líder, né? É de pessoas, e ele tem que cuidar dele também, né? Porque senão como é que ele vai cuidar das pessoas, né?
Legal. Edu, tem um filme que eu amo, já me emocionei várias vezes, e olha que eu não sou nem da cozinha, mas é Ratatouille. Adoro, não sei se você já assistiu, mas é muito legal, cara, é muito legal. E tem uma pergunta aqui, o que faz um prato ser memorável? E por que os melhores pratos não estão só no gosto? O que significa comida com alma? Por que eu falei do Ratatouille? Sim. Porque no final do Ratatouille, dando um spoiler aqui, né, um crítico come a comida, que é um prato de camponês, que é o Ratatouille, né, que é o prato, e ele vai pra... remete a mãe dele. Naquele momento eu me emociono, assim, porque é um chefe, ele chama Ego. Então, tipo, já é um nome já, né, que... E ele é todo, não, ele só faz críticas pesadas. E quando ele come aquele prato, ele se transporta pra aquela memória. Então, aproveitando que tem um chefe aqui, o que faz, apaixonado pelo que faz, né, que a gente já viu, o que faz um prato ser memorável? O que significa comida com alma? Como é que a gente faz pra fazer isso? Lembra daquela novela Chocolate com Pimenta? Lembro. Cara, eu assisti, sei lá quantos anos atrás, assim, e assisti pedaços, né? E aí teve uma situação lá que a pessoa falou, da receita do chocolate e tal, e aí um ator... um senhorzinho lá, eu não lembro o nome dele, mas assim, é um ator genial brasileiro. Ele falou assim, não importa quanto disso, quanto daquilo. O que importa é o amor. Então, se tiver um pouquinho mais salgado, menos salgado, tudo isso aí vai dar certo se você colocar amor. Então, o que transforma um prato memorável realmente é ter entrega. É ter amor, dedicação, sabe? É a palavra de ordem que eu digo, né? Tento ali abrir a cabeça das pessoas e colocar é o capricho. Então, capricho, amor, ordem. Olha, mas você disse uma palavra aí que eu quero voltar e corrigir uma situação aí, que foi feita uma pergunta do vilão, né? E o vilão do cozinheiro também é isso, ó, ego. Cara, você não tem que ter ego. Tenta desprender do ego, porque o ego não vai te ajudar em nada. Você sabe quem você é. Estrela tem brilho próprio, então não tem essa de eu sou, sabe? Você é, simplesmente você é, então você tira o ego. Aí eu tento, eu faço um trabalho também em cima dos meus gestores, cozinheiros, para baixar o ego deles, porque eu falo, galera, não vai por esse caminho, porque isso é sabotador. A gente tem que ter humildade, né? Humildade de saber que a gente é bom, mas que você também é muito bom. Sim. Né? Poder juntos a gente pode ser melhor, né, Edu? O ego é sabotador. E, assim, você saber o seu valor não tem a ver com você ter ego. Você sabe quem você é. Sim. Agora, o ego, não. O ego é uma coisa que não deveria existir, né? Edu, se você não fizesse o que faz hoje, o que gostaria de estar fazendo? Antes de iniciar essa jornada para gastronomia, eu estava estudando para ser um concurso da Polícia Civil, então acho que sim, hoje eu seria algo assim dentro da Polícia Federal, dentro de alguma coisa maior assim, de instituição, porque eu ia trabalhar para estudar para isso, né? Mas antes eu fazia faculdade de publicidade e propaganda, então eu adoro marketing. Legal. Né? Então, talvez eu poderia ser um diretor de marketing de uma empresa legal aí em algum lugar, né? Ou eu poderia, sim, fazer parte das operações especiais, né? Mas eu falo que Deus tinha algo melhor pra mim, né? Tipo assim, eu adoro aquele filme, por exemplo, DNA da Fronteira, tal. Eu acho assim, eu maratono esse tipo de série. Mas, assim, é uma profissão de alto risco. Não é algo que eu gostaria de fazer. Legal. Edu, tem algum ingrediente subestimado que a gente deixa ele de lado ali, mas que todo mundo tinha que usar e que não pode faltar? Um tempero que não pode faltar? Cara, a alma do Brasil é o alho e a cebola. Massa. É mesmo. Só que eu não comia nenhum desses dois, tá? Criado com vó. E tem algum inesperado, assim? Eu falo, quase que eu torci pro São Paulo. Gente, e tem São Paulino. Mas, cara, você sabe que eu sou ex-vascaíno, cara? Tá vascaíno, eu sou vascaíno. Ah, não, cara. Eu sou vascaíno. Não, eu cansei, bicho. Você tem quantos anos? Eu tenho 37. Então, você também, vou fazer 40, Depois então a gente você pegou... fala onde você fez o tratamento pra levar ele. Me fala que eu já tentei largar e volto. Não, meu irmão, eu torço pro Barcelona, cara. Eu tentei largar e volto, não é difícil, cara. Ô, Edu, mas me fala um assim que a gente não... Meu Deus, além do alho e cebola. Do alho? Um terceiro aí. Um ingrediente... Que não pode faltar, que a gente não dá muito pra ele, mas que faz a diferença no prato.
Mas que subestimado é esses dois. Não, mas assim... eu uso não, na minha casa não, alho e sim. cebola. Eu quero saber faz sim, tô entendendo. Assim, eu amo coentro. Eu sei que a BK tem coentro. Não, mas tô entendendo, né, a pergunta e assim, o porquê, né? Pô, alho e cebola, Edu, mas alho e cebola. Mas é importante ressaltar, Sabrina, que o alho e a cebola é a alma da cozinha brasileira mesmo, entendeu? Que impulsiona a cozinha do Brasil pro mundo. E a nossa culinária é incrível. A gente só não tá no topo que deveria estar, que o brasileiro dá uma ramelada na autossabotagem, na falta de unidade. E o Peru deita em cima disso. E nós temos a mesma Amazônia, tal, muita coisa similar, tá? Mas assim, a pimenta. A pimenta, tá? Então você pimenta? Então você vê globais. Então você vê, por exemplo, que a pimenta do reino, o sucesso que ela faz a pimenta verde, tal, que faz na culinária francesa, que é, né, o berço ali da gastronomia assim moderna, né, a francesa, né? Então não começou na França, mas a França com as técnicas, então eles são muito bons em técnicas, então você pega ali de ingredientes da Itália e tudo mais, e a Itália tem o seu prestígio, mas aí você vê que a França passa, né? Por exemplo, o sushi, ele começou meio que na China ali, mas aí o Japão com a técnica e os ingredientes da China ali, da Ásia e tal, né? Então você tem referência de pimenta na cozinha moderna, na francesa, você vê pimenta com muita expressão na culinária peruana, que hoje está no ranking mundial, no topo mundial. Você vê pimenta na gastronomia que eu mais gosto de todas, que é a cozinha árabe, né? Então você vê pimenta. Você vê pimenta em Minas Gerais, você vê pimenta na Bahia, né? Então não subestime mesmo a pimenta. E a pimenta que eu mais gosto de todas é a sriracha. É uma pimenta, SRA, tipo sriracha. Com S mudo, sabe? Não, é o melhor molho de pimenta do universo, assim. E tanto é que o ají amarillo do Peru é uma pimenta, é um tipo de pimentão amarelo. E o curioso é que o pimentão amarelo, ají amarillo, ele só dá no Peru. Por exemplo, você tem um cogumelo. Você tem um cogumelo aqui no Brasil e você tem um cogumelo lá na Índia, que é o mesmo cogumelo. Mesma família. Só que é o mesmo cogumelo, só que lá é um nome que é outro. O ají amarillo só dá no Peru. Hoje é plantado e tal, mas ele é do Peru, então assim... Entendi. Então é um ouro líquido que eu chamo, assim, porque ele fica amarelo quando faz, né? Legal. Então a pimenta. O Obrigada. alho, a cebola e a pimenta. Agora dá, né? O próximo janta vai ser lá na casa da Sabrina, né? Então dá. Eu gosto de uma coleção de livros assim, ó, que é 1000 filmes antes de morrer. 1000 filmes pra ver antes de morrer. 1000 livros pra ler antes de morrer. Um prato que ninguém deveria deixar de comer antes de morrer. O meu favorito é o estrogonofe, assim. É bom, né? Estrogonofe. Já comi. Cara, e assim, galera, vocês que são novinhos, comam muito estrogonofe, porque depois quando chega os 40, cara, eu vou te falar, você não pode mais comer, cara, muito. Ô, Edu, se você hoje pudesse bater um papo, tomar um café, um tereré com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria essa pessoa? Caraca... Cara, não sei, eu acho que hoje, se fosse morto, se for falar de novo com a maturidade, meu pai talvez seria uma pessoa, né? Fui muito ausente, tudo mais, zero rancor, tal, não tive nem que perdoar ele por nada, tal, mas assim, foi muito cedo, eu tava em Portugal, tal, então talvez ele mesmo. Show. Legal. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou até aqui? Então, em Portugal foi muito difícil, né? Meu Deus, quantas histórias de Portugal, mas imagina que com 32 anos eu estaria contando histórias de Portugal e achando que eu já tinha passado por tudo, né? Mas aos 33 veio a grande pancada, assim, né? 6 anos atrás eu perdi tudo, fui roubado. Tomem cuidado com sócios, né? Tem que tomar cuidado. Porque o sócio é casamento, tem que conhecer. Hoje, pô, eu não queria mais ter sócio. E assim, hoje eu tenho um testemunho, assim, que Deus restituiu até o sócio. Porque eu tenho um sócio que é muito parceiro. E assim, mas 33 anos, 6 anos atrás, assim, eu perdi tudo. E fiquei com 500 mil de dívidas. Devendo uns 5 agiota,
né? Uma vez o cara me ligou, começou a gritar comigo, comecei a gritar com ele também, um Jota me cobrando. Falou, você nunca deveu a Jota, né? Não sei o que. Eu falei, rapaz, eu devo você mais uns 4, mas ó como você tá falando comigo, meu irmão, né? Vamos resolver, né? E foi uma reconstrução. E assim, eu perdi meu pai muito cedo, e minha mãe é professora, né? Então eu nunca tive assim respaldo financeiro da família, né? Tive um respaldo de educação da minha mãe extraordinário. E minha mãe é aquela pessoa que, se ela tá com frio, cara, ela tira a blusa dela e te dá. Pra você que é um amigo dela, um desconhecido, né? Imagina pro filho, né? Então até muita gente não entende tudo que eu faço por ela hoje, né? Mas assim, primeiro vem ela mesmo, né? Claro que ela teve as escolhas dela, a decisão de vida dela, a vida dela, mas tudo que eu posso fazer, eu faço pra ela, né? Até teve uma situação eu tava construindo lá a casa dela, reformando a casa dela, e tava sem carro e gastando maior grana lá, tipo, mais de 100 mil, e o pintor falou pra mim, Edu, você não tem carro porque você não quer, né? E ele viu pegando Uber. Falei, cara, não é isso. É porque eu já tive e tal, mas agora eu tô com um projeto de primeiro organizar as coisas da comunidade da minha mãe. Depois eu compro, né? E aí tudo passou, graças a Deus, deu certo. Tenho o meu carrinho quitado, tal, tá tudo bem, graças a Deus, né? Mas nome sujo, não faz muito tempo que eu limpei ele, né? Isso também que as pessoas precisam entender. Calma, né? Calma. Eu falo para o meu funcionário, cara, olha a sua saúde, irmão. Ou você quer trocar com aquele milionário que tá lá na cama do hospital? Porque ele troca a vida dele pela tua, hein? Ele troca a saúde dele, ele dá o dinheiro que ele tem pela tua saúde. Então, né? Pera lá, né? E aí, então, aos 33 anos, né? Foi muito difícil. E aí eu fui pra cima, porque eu tinha perdido o restaurante, 500 mil de conta... Fui pra cima. E aí, quando eu vou pra cima e as coisas vão acontecendo, muito trabalho, porque eu falei, galera, tô disponível na prateleira, não tem mais restaurante, tem funcionário, não tem dinheiro também, mas eu tenho trabalho. E fui, consultoria aqui, ali, bonito, Cuiabá e pampa. Aí veio a pandemia. Meu amigo, foi assim, ó, dei 2 pés no peito, assim, foi bem difícil, porque eu tava me reconstruindo, consultoria em 3 Lagoas, e foi assim, contrato cancelado, plum. Teve gente que ganhou dinheiro, teve gente que não perdeu dinheiro, né? Pessoas concursadas ficaram estáveis, até ganharam um pouquinho a mais, porque várias situações de leis e tal. Mas pra mim foi assim, um contrato cancelado atrás do outro. Então, foi uma mistura de 2019 com 20. Foi terrível. Terrível. Assim, aí assim, tipo, eu ia comer uma situação lá, um carê, que é um prato japonês e tal, e queria comer uma gyoza, que com R$10. Mas aí eu comia só o carê, porque não dava pra comer o carê e a gyoza. Isso eu tô falando depois da glória, cara. Sabe? Tô falando aos 33 anos. E assim, e aí... E tudo isso eu passo pros colaboradores, porque voltamos do desenvolvimento, né? Galera... Tem história, a gente, né, sabe que vocês passam também, né? Eu falo, galera, eu sei quem vocês são porque eu não nasci em berço, né? E inclusive até nasci em berço, mas meu pai deu conta de perder tudo, né? E aí, mas a minha adolescência não foi em berço nenhum, foi de ralo, né? Eu lembro que se meu chinelo arrebentasse dia 20, só quando chegasse o pagamento da mãe, fica descalço até lá, né? Mas aos 33 eu tive esse down, assim, então, por isso que, né, você tá lá em cima, foi assim, E o que te segurou? rasante. Fé que você tem? Resiliência. Porque você é muito íntimo de Deus. Mas a resiliência, eu acho que, assim, eu acredito, uma vez um amigo meu que é espírita falou assim, Edu, você tem a guarda fechada. A guarda fechada é aquele cara que é só aquela religião dele e acabou. Então, cada um tem a sua, meu sócio tem a dele. A gente tava uma vez em São Paulo, ele foi na missa, eu até fui. Cheguei lá e falei, cara, realmente é muito monótono mesmo, mas tá legal. Tirei várias fotos, super incrível, lindo, maravilhoso. Mas assim, eu tenho aquela minha fé assim, bem fechada, acredito naquilo e pra mim essa é a verdade, tá tudo certo, a sua verdade, a sua... Então assim, mas então sim, claro que Deus legal, mas assim, é fundamental o alimento do espírito. Então o corpo é isso aqui, ó, é pão, né, banana, isso é o corpo, né, então o alimento do corpo, né, o arroz, o feijão. A alma é isso aí, ó, fazer uma viagem, pô, comprar um reloginho legal, pá, legal, fazer o cabelo, tal, isso é a alma, né, comprar um tênis, tal... E o espírito, né? Então o espírito é realmente você alimentar ele ouvindo uma música, uma palavra, tal. Então acho que nós temos que ter esses 3 equilibrados. Então isso eu sempre busquei, né?
equilibrá-los, né? Mas a resiliência mesmo. É entender que esse downswing, né, no inglês, essa caída mesmo, assim, ela pode fazer parte, né? O que nós temos, o que a gente tenta fazer depois de adulto e mostrar para os jovens que se eles nos ouvirem, eles vão machucar menos. E com certeza você não seria o que é hoje se não tivesse passado por esse downswing aí, né? Eu acho que todo mundo vai passar mesmo, porque o nosso mentor ali, né, Jesus, ele disse que no mundo terá aflições. Então, você vai ter, mas dá pra dar uma aliviada. Eu acho que assim, a falta de mentor... Mas quem faz 500 mil de dívida faz milhões de lucro depois. Faz. Né? É verdade, o Paulo fala isso, né? Se você dá quanto mais você der conta de fazer uma dívida grande, você dá conta de ganhar muito mais dinheiro. É isso aí, tem que ir pra cima, né? O meu jargão é pra cima. Eu entrei em 2020 com 1 milhão de dívida. É isso aí. Como Vamos que é? lá. Eu entrei em 2020 com A 1 gente milhão. vai dar nosso tempo, Sabrina. Isso aí. Bom, podemos seguir mais. Podemos ir? Podemos. Legado, sucesso, paz, dinheiro ou ser reconhecido? O que o Edu quer? Cara, com certeza a paz, né? Com certeza a paz, né? Precisamos do dinheiro, com certeza precisamos do dinheiro, né? Então, a paz, o dinheiro, porque o reconhecimento, eles são consequências, né? Então, a paz e o dinheiro vem em primeiro lugar. Show. É paz, dinheiro... Paz, dinheiro, legado, sucesso. Ah, tá. Então, você vê, já tem um legado também, né? Mas esses dias, dos meus funcionários que estão indo pra Venezuela, pra Espanha, voltando, ele tá treinando lá outros padeiros, que ele é padeiro na nossa empresa, e ele falou, aí a gente conversando, eu fui instruindo ele a deixar o legado dele. Aí um dia eu falei, cara, ó, vai entrar fulano aí, cara, tal. Falou, pode deixar, Edu, que eu vou deixar o meu legado, né? Então, eu acho que, pô, o legado é o que fica, né? Então... É o que fica no coração e na mente das pessoas. Então, Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Superpoder, cara, meu Deus. Tomar uma água aqui. Cara, eu acho que voar. Legal. Voar é legal. Edu, pra quem gosta de cozinhar em casa, enfim, tem alguma habilidade, quer evoluir, sonha em ser chefe, me dá uma dica pra começar. Por onde que ele começa? Tem que trabalhar. Eu acho que tem que ter experiência na cozinha, no dia a dia. Tem coisas que na escola você não vai aprender. Então, às vezes, a escola forma, a pessoa chega lá e ela acha que é aquele mundo lá. E o mundo do chefe, o mundo da cozinha é completamente diferente do dia a dia da escola, né? Eu acho que conhecimento, a gente vê pessoas de 60 anos que já estão realizadas financeiramente. E mesmo assim, essas pessoas continuam estudando. Então, acho que o estudo com a prática, né? E a perseverança, assim, são vários pontos ali para dar certo, né? Então, tem que haver dedicação. Mas tem que haver um estudo, a parte técnica, você precisa dominar. Quanto mais você dominar, melhor será, né? Vocês são profissionais na área de vocês, o quanto que vocês dominam, por exemplo, o microfone e tudo mais, né? Então tem que dominar, mas tem que vir para a prática, tem que vir para a realidade de uma cozinha. Show. Legal. Tem algum sonho que você não realizou, que você gostaria de realizar e que você pode compartilhar com a gente? De sonho... Cara, eu sempre tive o sonho de organizar as coisas da minha mãe. Uma vez eu tive uma discussão com ela, tava um pouco chateado com ela e falei, mãe, eu já considero que eu cumpri a minha parte, né? Então, eu acho que isso era porque sempre foi um sonho e isso meio que se concretizou, assim, terminou de se concretizar esse ano. Então, acho que acabei de conseguir realizar um dos meus maiores sonhos, né? Tinha um sonho de conhecer o Caribe, né? Eu queria conhecer, mas eu não queria conhecer assim com os camaradas, né? Eu queria conhecer com alguém, assim, né? Com uma pessoa, uma namorada, né? E aí dessa vez deu certo, né? Então eu tô namorando, né? E aí a gente conseguiu realizar junto. Que legal. Essa viagem, foi legal. Mas tem outros sonhos que envolvem um pouco mais, assim, de conhecer um pouco mais do mundo, assim, do Brasil e do mundo, né? Então, tô trabalhando, me organizando para isso. Show. Amém. E o Edu? Tem a Sofia também aí, né? Então, Do a Sofia agora eu não... A Sofia, neste momento, eu não quero, assim, né? Se for... Vai ter que ser ainda daqui uns 2, 3 anos, porque eu preciso... 4, porque eu preciso organizar, realmente, terminar de organizar as coisas da empresa, para mim, porque eu quero
cara, será que eu gostaria, assim, é uma viagem, né? Mas será que eu poderia ficar 1 ano com minha filha sem ter que trabalhar? Ficar com ela mesmo, ficar dentro de casa, né? Ótimo. Então, assim, então se for pra acontecer e assim, 40, do 45, cara, quando eu tiver com 60 eu vou estar voando. Então, assim, né? Não vou estar com a barriga desse tamanho. Pro homem é tranquilo, né? Pra mulher, não. É o Ederson Terra, do período sabático. Vai apresentar ele. O Eberson. Apresentar o Eberson pra ele. O Eberson tem um livro chamado Período Sabático. Ele Como tirou que ele tirou legal. esse ano, né? Olha. E ele se organizou, aí ele desmistificou aqui, né, no episódio. Né? Vamos conectar lá. você. Se o Edu de hoje pudesse dar um conselho para o Edu adolescente, qual seria esse conselho? Cara, o conselho seria, tipo, assim, aquela história lá, né? O mal tá ali. Aí o tolo, ele passa do outro lado da calçada. O sábio dá a volta na quadra. Então, assim, não anda por ali. Show. Maneiro. Legal. A gente tá chegando no fim. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Edu, você tem algum ritual antes de criar um novo prato? Ou antes de começar alguma noite mais especial? Ou o seu dia a dia na cozinha? Já tive mais, né, de realmente me preparar um pouco mais, meditar um pouco, né, quando eu ia dar aula pros DAO, por exemplo, eu também ficava muito com meus sobrinhos, que eram crianças ali, me preparando e tal, né, eu acho importante, né, a gente imergir um pouco, né, depois, cara, sabe uma coisa que eu aprendi, assim, legal, que é o que chama flow. O flow é quando você atinge um estágio de que você já não sabe que sabe. É legal isso, cara. É uma coisa legal de se praticar, que tem que praticar sempre. E eu acho que o maior exemplo que eu tenho, assim, de uma pessoa conhecida, que todo mundo conhece, que vive o flow, é o Alok. O Alok vive o flow, na minha opinião. Então ele é um cara que ele até tem uma coisinha que... Oi, você vai entrar agora, tal, não sei o quê. Aí ele... tal, mas... não, faltam uns 10 segundos, tal. Ele tá, tipo, super tranquilo, ele vai entrar num grande espetáculo, né? Então, assim, é legal quando você treina bastante, você se capacita e você tá com gente boa junto pro negócio fluir. Massa. Indicar um livro, Flow, Mihaly Csikszentmihalyi, que fala sobre isso, que o Edu acabou de falar. Livro muito bom, inclusive, que é o criador, conheço, é o criador da teoria do flow. Da expressão flow, né? Ele um fala polonês, que é quando se conectam as tuas habilidades, né, com o que você gosta de fazer, você entra em flow. No mesmo nível, nível de desafio com o nível das suas habilidades e você gostar de fazer isso. Aí você está no flow. Né? Se te exigem além da tua habilidade, você se sente pressionado e acuado, né? Se você sabe muito e te exigem pouco, você fica entediado. Quando você consegue conectar essas duas forças, aí você entra em flow. Inclusive, é legal pra você levar pros teus colaboradores, cara. Não, eu vou bater no liquidificador lá e fazer eles tomarem com leite. Leite, whey protein, água filtrada, whey protein, banana e esse livro aí. E você tem hábitos saudáveis também, né? Sua rotina é bem, você acorda, malha. Malha amarrado, mas treina, né? Diz que quem malha é mulher, é homem que treina, né? Mas assim... Mas ela malha. Por isso que ela falou também. Não, mas eu tento buscar mais um equilíbrio entre os três, corpo, alma e espírito. E não, por exemplo... eu não cultuo o corpo, por exemplo. Sabe? Porque eu acho que tem gente que cultua corpo. Então, tipo, aquele cara super trincadaço, que vai gostar daquela mulher mais maromba, a mulher mais maromba. Assim, essa galera muito fitness, acho que é tribos, né? Então, eles se conectam mais, assim. Eu vou pra poder equilibrar, porque, pô, eu quero também vestir uma roupa, ficar legal ali e tal, mas assim, e a saúde, claro, mas a parte, eu falo do exercício, de tonificação muscular, assim, é tudo, assim, sabe, eu vou 2 vezes e meia na academia. Entendi. Bom, resumindo, eu vou 2 vezes básico, e meia. Né? Para o corpo funcional. Bom, partindo pro fim, tem 2 perguntinhas pra gente fechar. Assim, a gente já vai agradecendo que você tá aqui com a gente. Foi uma delícia te conhecer a tua história, conhecer a cultura da tua empresa, que sirva de exemplo, né, para as pessoas que estão assistindo. E assim, a gente tá atingindo o nosso propósito e agora você também conhecer um pouco da gente. O que a gente faz aqui, as histórias que a gente gosta de contar. E aí a gente quer saber se veio na tua mente falar assim, puxa, aquela pessoa tem que estar aqui com o pessoal do Novocast para contar a jornada dele também. Tem alguém que você quer indicar para estar com a gente aqui num episódio futuro? Aqui, né? Cara... Se não vier, você pode... porque são bastante pessoas, mas já tá vindo uma pessoa aqui, né? Mas é porque, na verdade, a gente
assim, essa vida também do empreendedorismo, cara, ela enche, que você começa a não participar mais de tantas coisas sociais, e você vai parando, né, de ver gente, e assim, né, e aí você às vezes vai se perdendo um pouco nos nomes ali, mas já me veio, né, e essa pessoa chama Silvio Trujillo, né, ele é lá de Bonito, é um chefe, que ele é chefe do Bacuri, né? Mas ele é consultor também de outros lugares, lá acho que da arte da natureza, do Nascente Azul e tal, né? Depois você me conecta com ele. Ele é incrível, ele é de São Paulo, né? E veio pra Bonito já tem uns 18 anos e tudo mais. Tem uma história bem incrível. Bacana. Legal. Edu, nossa última e derradeira pergunta, se você pudesse deixar um recado que vai aparecer para todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo terão acesso ao seu recado. Se você tivesse essa oportunidade, olhando para essa câmera, que recado você deixaria para o mundo? Mais perto. Que as pessoas, elas têm que cuidar dessa tríplice. Que elas têm que cuidar do corpo, que elas têm que cuidar da alma e que elas têm que cuidar do espírito. Então nós falamos, né, assim, como eu penso dessas 3 áreas, né, que elas têm que honrar os pais, né? Então assim, que é um princípio que eu levo muito a sério e que ele como eu vi que funciona, sabe, né? Então assim, honrar os pais, o espírito da unidade mesmo, né? Que as pessoas, elas tenham empatia pela outra, que elas tenham compaixão, né? Então, essa fórmula dá certo, né? Trabalhar, correr atrás, porque é essa fórmula que eu conheço sobre sucesso no trabalho, né? Então, trabalhar, né? Mas antes, né, dessa questão do trabalho, que é até um pouco óbvio, mas eu sei que essa fórmula também funciona, mas é isso, é ter empatia, é ter compaixão, né? É ter unidade, é honrar os pais e cuidar aí do corpo, alma e espírito. Bacana. Muito legal, batemos um papo aqui incrível com o Edu Rejala. Valeu aí pela entrega, por contar a sua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas talvez não tenham ouvido toda essa história, como ela começou. Obrigado, irmão, obrigado pela entrega. Obrigado. Bom demais, é muito bom te conhecer. Às vezes já teria até comido a comida, mas não conhecia o chefe por trás dessa comida, né? É muito legal de tudo que você falou aqui. Uma das coisas que chamou atenção, né, que você se emocionou, inclusive, foi quando você falou de fazer o bem, de desenvolver outras pessoas. O Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo que eu adoro, inclusive, e ele tá ficando velhinho, tadinho. Eu falo assim, cara, o dia que ele for embora eu vou chorar tanto, né? Parece que ele é da minha família, de tanto que eu estudo ele. O que uma vida precisa ter para valer a pena? Ele se faz essa pergunta, né? E reflete com a gente. E ele fala, é aquela que permite que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É o que faz o outro sorrir um sorriso, que esse sorriso só existe porque você existe. Então, quando você falou do cromossomo do amor, né? Aquelas pessoas só vivem melhor porque você existe. Porque você decidiu fazer o que você está fazendo, né? Então, os teus funcionários, quando você falou, putz, eu sei como vocês chegaram aqui e sei como vocês estão saindo, né? Eles só estão vivendo melhor porque você decidiu lá atrás não voltar para aquele curso de personal, tá? Então, esse é o recado que eu queria deixar pra você. Muito obrigado pela sua entrega. Aprendi muito aqui com você. Muito legal te conhecer, de verdade. Tem uns bate-papos que surpreendem a gente. Esse foi um deles. Me surpreendeu bastante. Muito feliz, cara, de te conhecer. Muito obrigado pela sua entrega, tá? Obrigado, mano. Também quero agradecer. A gente foi lá visitar, né, o Le Verger, né? Sim. Lá, onde a gente se encontra? Onde as pessoas te encontram? Você tá lá no Jardim Central? Isso, principalmente aqui em Campo Grande, né? No Jardim Central, ali, que é na Rua Paraíba, quase esquina ali com a Euclides da Cunha, né? Número 574. É um jardim gastronômico. Estamos por lá. Com 4 operações, comida mais saudável, Belfood, né? Esses tempos eu falei pro amigo meu, comida saudável, as outras não são? Eu abri um restaurante de comida saudável, as outras não são? E qual é o seu Instagram, Edu? Edu Rejala. Edu Rejala é o meu... E foi maravilhosa a experiência, então vão lá, né, se conectem com o Edu, e assim, o que me impressionou, assim, é a humildade dele, é uma pessoa muito humilde, um profissional maravilhoso, e também foi muito legal ter conhecido um pouco da tua história, você ter sido vulnerável, né? Que não é mérito, né? Ser humilde, né, Sabrina? A gente tem que ser, né, Edu? Humildade, vaidade, orgulho, enfim. Mas é legal, eu acho que é legal. Receba,
tá? Você receba porque, Amém. enfim, a gente é genuíno, tá? Então, que Deus te abençoe na tua jornada, que venham mais restaurantes, abençoe. mais mentorias, né? Que você continue levando esse modelo de negócios baseado em gestão de pessoas. Mais Fiquei funcionários que encantada. queiram se desenvolver. Isso, vamos lá fazer o estágio lá para entrar nos cursos. Eu quero Aprender a cozinhar, né? vai sair melhor, né, mentoria, pô? célula, terapia. Eu quero pra mim isso. Então, que você seja exemplo aí mesmo de modelo de negócio, de cultura forte, né? Para as pessoas. E é isso. Que Deus te abençoe. Obrigada. Valeu. Tá bom? Obrigado. E você, curte, compartilha, Compartilha. segue a gente. Manda pra todo mundo, deixa seu comentário aí, é muito importante. Valeu, NovoCast! Obrigado. Muito bom, muito bom, Valeu, muito bom. Obrigada.